Agora, nessa aula, vamos começar a tirar as medidas. Saber tirar as medidas é fundamental para um bom corte e costura. Nossos moldes são feitos na medida da pessoa. Então, o mais importante é saber tirar bem as medidas. Com as medidas certas, nós vamos fazer um bom molde. Então, é muito importante essa aula. Lógico que isso se aplica quando a costura é personalizada, mas não quer dizer que nós não tenhamos que conhecer as medidas para os moldes industriais, porque a diferença, as medidas são usadas as mesmas. A diferença vai consistir em que nos moldes industriais existe um padrão de medidas, tá? Que vai dar o tamanho PMG, ou, em alguns casos, o S, o L, o M, o XL, todas essas medidas industriais. Para cada país tem um padrão, então, de medidas. Mas nós temos que conhecer quais são elas e como vamos confeccionar os moldes, né? Então, é importante, de qualquer forma, tirar elas. Ou seja, como eu já falei, tirar, no caso de costuras personalizadas, vamos tirar. No caso de moldes industriais, nós vamos pegar a tabela. Nós temos que saber quais são essas medidas que nós vamos tirar. A primeira medida é as costas. Essa medida das costas é muito, muito importante. Por que ela é muito importante? Porque vai fazer a base dos nossos moldes. A parte do corpo vai se basear na medida das costas. Com essa medida, nós também vamos tirar a medida do decote. Importantíssimo para todas as confecções. E vamos tirar com essa medida a altura da cava. Vocês veem que com uma só medida nós vamos fazer muito nos nossos moldes. Então, a medida das costas é tirada a partir de um ossinho que nós temos bem em cima do ombro. Se vocês mexerem no ombro aqui, assim, vão notarem esse ossinho. A gente coloca a ponta da fita métrica. E daí nós passamos por as costas, não fazemos tensão da fita métrica. Nós deixamos que ela acompanhe, que vocês veem que as nossas costas não são retas, também não vamos deixar ela descer demais e deixar frouxa demais, que o nosso molde vai ficar muito grande. Mas vamos acompanhar o corpo da pessoa. Vamos acompanhar aquele movimento do corpo, aquela curvatura que ele tem. Não vamos tensionar ela demais, tá? Nós vamos passar e vamos no outro ossinho do ombro. Então, essa seria a primeira medida costas, tá? Depois nós vamos tirar a medida do busto. O busto é o contorno do tórax.
tá? No caso de mulheres, nós vamos tentar pegar em cima do biquinho do seio, tá? No caso dos homens, a gente sempre vai notar a parte mais saliente do tórax, e é essa medida que nós vamos tirar. Vamos colocar aqui no meio da fita métrica. A fita métrica, vamos colocar ela, a pontinha, bem no meio, sim, do tórax, e vamos contornar o corpo. Vamos contornar por as costas. Então, quando chegamos aqui, nós vamos colocar 2 dedos por dentro, para dar uma certa folga, porque quando a gente confeccionar a peça, ela não tem que ficar justa no tórax, né? Que a pessoa se movimente e aquilo fique muito justo. Então, vamos contornar e vamos colocar 2 dedos por dentro da fita métrica quando tirarmos as medidas do tórax, tá? Então, essa é a nossa medida do busto. Depois vamos continuar com a cintura, tá? A cintura também, vamos fazer o contorno da cintura e vamos colocar os 2 dedos por dentro da fita métrica, tá? Que também é para dar uma certa folga na peça, que não queremos que essa peça seja justa demais, tá? Então, não temos que... A pessoa sempre tem que ser uma peça que fique ao corpo, mas com comodidade, não com extremamente justa. A seguinte medida vai ser a altura do corpo. A altura do corpo, frente e costa, tá? Por quê? Por que frente e costa? Porque elas são diferentes. Quando vocês praticarem e tirarem essas medidas, vão perceberem que elas são diferentes. Então, a altura do corpo frente, nós vamos apoiar a fita métrica na base, nessa curvinha que nós temos no pescoço. E vamos passar por a parte mais saliente do tórax, ou seja, no caso das medidas femininas, por cima do biquinho do seio, e vamos com ela até a cintura. A cintura, quando nós temos dúvidas da cintura da pessoa, a gente pede para a pessoa colocar a mão na cintura. Mas às vezes acontece que a mesma pessoa não tem a noção onde fica essa cintura. Que a gente faz? Nós temos o ossinho do quadril. Então, vamos para cima e vamos encontrar um vazio entre o quadril e as costelas. Esse vazio é a cintura, sim? A gente pode notar, procura o ossinho do quadril e em cima estão as costelas. No meio tem um vazio. Esse vazio vem ser a nossa cintura. Por que é importante saber certo onde é a cintura? Porque ela também vai marcar para a altura das peças
vai marcar para um monte de coisas. É importante ter a cintura certa, mas acontece da gente confundir onde é a cintura. Então é muito importante saber onde é a cintura, porque a altura do gancho também vamos depender da nossa cintura. Então vocês podem procurar em esse vão entre o quadril e as costelas. Aí é a nossa cintura. Então, tiramos a altura do corpo desde a base do pescoço até a cintura, passando por a parte mais saliente do tórax. As costas, a mesma coisa. Vamos apoiar a fita métrica na voltinha do pescoço. Vamos passar por a parte mais saliente das costas até a altura da cintura. E quando vocês praticarem, que tem que praticarem muito, tirar as medidas, peguem pessoas da sua família, peguem amigos, amigas e pratiquem bastante tirar as medidas, tá? Porque é como eu já falei para vocês, vai ser muito importante na hora de confeccionar os moldes, sim? E aí vocês vão verem que essa altura aqui não é a mesma altura que temos nas costas. Tá? Nas confecções femininas é mais notável porque a mulher tem seios, tá? Essa diferença. Mas mesmo nos homens existe, porque sempre o tórax também é mais saliente. E nós, quando formos confeccionar determinadas peças, temos que fazer uma correção com respeito a essa altura e a outra. Isso nós vamos ver na hora de confeccionar os montes. Sim? O quadril nós vamos tirar na parte mais saliente também o contorno do quadril. Também vamos deixar os 2 dedos na fita métrica de folga, porque também se formos confeccionar qualquer peça, mesmo sendo justa, vai ter que ficar com comodidade para a pessoa se movimentar. Então, sempre deixamos 2 dedos por dentro da fita métrica, sim? E com eles a gente faz o ajustezinho. Depois vamos tirar a altura do joelho, tá? A altura do joelho, ela é tirada, como vocês veem aqui, a fita métrica, ela passa por a parte mais saliente do quadril até vocês podem aqui colocar a mão, a gente coloca a mão desse jeito assim, onde está o centro do ossinho do joelho. Então, aqui nós vemos o centro do... Com esse dedo, a gente vê o centro do ossinho do joelho. E o outro coloca lá para a fita métrica para ver bem a altura do joelho. Vai ser importante para fazer as calças e vai ser importante para fazer bermudas, para fazer as mesmas saias também, se a pessoa pedir no joelho, é verdade? Mas, sobretudo para calças e bermudas, é muito importante essa medida e é importante tirar bem ela.
Então, aqui nós temos a altura da calça. Vocês sabem que o comprimento da calça é o tativo nosso, como é todo o comprimento. Porque comprimento de manga vai ser uma ação nossa. O comprimento da calça é a mesma coisa. O padrão da calça comprida, ela vai até embaixo do tornozelo. Então, nós vamos passar da altura da cintura, vamos passar a fita métrica por a parte mais saliente do quadril, como foi tirada a altura do joelho aqui, nós vamos fazer até a altura do tornozelo. Até aqui a altura do tornozelo, por a parte mais saliente do quadril. E aqui nós vamos tirar o comprimento da manga. Comprimento da manga é a mesma situação que tirar a medida das costas. Nós vamos procurar o ossinho que temos no ombro aqui, então bem em cima dele, nós vamos contornar por as costas do braço e vamos pedir para a pessoa dobrar levemente o braço, porque o que acontece? Se nós tirarmos essa medida com o braço espichado, quando essa pessoa dobrar o braço, a manga vai ficar curta. Então, nós temos que pedir para a pessoa dobrar levemente o braço. Então, vamos tirar e levar até a altura do punho, que é embaixo do ossinho esse que nós temos aqui no punho, tá? Aí é o punho. O punho da manga comprida, logicamente, mas no caso esse que estamos tirando é o comprimento da manga, tá? Então, depois vamos ver as situações. Então, vamos com ela até embaixo desse ossinho. E aí é o punho da pessoa. Aí é onde nós também vamos tirar a medida do punho, contornando com a fita métrica. Nesse contorno, nós vamos colocar um dedo por dentro, porque também o punho não queremos que seja. As peças têm que ser incômodas para a pessoa. A pessoa pode poder se movimentar. Não podemos apertar a peça que a pessoa fique sem liberdade de movimentos. Então, esse contorno nós colocamos um dedo por dentro, cada uma folga no punho. Depois, nós vamos tirar a altura do gancho. A altura do gancho, nós vamos solicitar para a pessoa sentar numa cadeira, ficar com as costas bem eretas, e nossa cadeira também não deve ser muito fofa aqui. Ela, quanto mais retinha ela for aqui, no assento, melhor. Tá? E a pessoa bem ereta. Então, daí nós vamos pegar da altura da cintura, passando por a parte mais saliente do quadril, até o assento da cadeira. Essa é a altura do gancho. Até aqui são as medidas que nós precisamos.
Vamos ver depois outras medidas que precisamos no caso de confissões exclusivamente femininas. Mas, no geral, essas são as medidas que precisamos para confeccionar os nossos moldes. Todas as outras medidas são obtidas em base a estas. Tudo um cálculo matemático. Sim? Então, nós temos que tirar essa altura do gancho e essas outras medidas que nós já vimos aqui, e com essa nós vamos estar confeccionando nossas peças na perfeição. Bom, é muito importante que vocês pratiquem muito tirar essas medidas. Pratiquem, tirem, como eu já falei, de familiares, de amigos, conhecidos, porque os vossos moldes vai depender dessas medidas. E quanto mais perfeitas vocês tirem essas medidas, melhor vai ser os vossos moldes. Agora vamos ver essas medidas especiais que são nos casos de confecções femininas. Vestidos, essas coisas assim. São exclusivas para confecções femininas. Eu peço para vocês para praticarem muito, porque às vezes as pessoas não dão importância para isso. E o êxito de vossos moldes vai depender da prática. E se fizer um bom molde, você vai fazer uma boa peça de costura. A base da boa costura é um bom molde. A máquina, os acabamentos, essas são questões de prática. Mas a técnica, fazer uma boa peça, vai depender de vossos moldes. E vossos moldes vão depender de tirar bem as medidas. Então, pratique. Vocês vão verem que vocês tiram 2 vezes as medidas da mesma pessoa. Quando a pessoa não sabe, não tem conhecimento, você tira uma vez, e quando vai tirar a segunda vez, as medidas dão diferença. Então, aí você vê que você não apoiou bem a sua fita métrica, não botou ela no lugar correto, isso teria que ser mais em cima, mais embaixo. Então, pratique. Essa é a minha recomendação. Essas são as medidas femininas que já falamos anteriormente. Uma delas é a altura do seio. Nós vamos colocar a fita métrica na base do pescoço até a aureola do seio, o biquinho do seio. A outra medida é a medida de seio a seio, que vamos de uma aureola do seio até outra aureola do seio. Essas 2 medidas são muito importantes para nós confeccionar nossas peças femininas, para confeccionar vestidos de noiva, para fazer os bustiers. Então, é muito importante essas medidas. Elas também vão marcar nossas pences, não
não só pences do corpo, senão como pences da saia. Então, é importantíssimo essas medidas aqui. Também as pences das calças, as calças sociais, a maioria tem pence. Nós vamos ir vendo a situação, cada molde que confeccionar. Então, essas medidas são muito, muito importantes. Pratique muito, porque a prática é que vai fazer você fazer um bom trabalho. Não fale assim que o curso não era bom, se não praticar. Tem que praticar muito. Você vai ver que a mesma pessoa, você tira as medidas e vai dar diferença de uma vez a outra. E eu digo para vocês, pratique não só tirar as medidas. Cada aula, faça o molde. Faça o molde mais de uma vez e apresente na pessoa que você usou as medidas ou se fez com as suas medidas em você mesmo. Porque é a prática que vai fazer você fazer uma boa peça. Quem sabe você é uma pessoa que já tem prática costurando na máquina, mas não sabe fazer um molde. Então, vai facilitar muito para você. Mas eu digo para vocês assim, a máquina, os acabamentos é prática. O importante é fazer o molde bem certinho para a pessoa. Você vai alinhavar essa peça, vai colocar na pessoa, vai experimentar e vai estar perfeita. Mas, primeiro, tem que praticar, tirar bem as medidas, bem certinho. E praticar em fazer o molde. Então, cada aula, por favor, acompanhe a aula fazendo o molde, faça novamente mais uma vez. Se quiser, pode fazer com diferentes medidas de outra pessoa, como você quiser, mas pratique. Por favor, pratique. E nós vamos estar deixando para vocês um PDF para fazer práticas na máquina. Descarregue o PDF, mande imprimir ou imprima se você tiver impressora na sua casa. E como é que você vai fazer a prática? Tire a linha. Bota uma agulha que, se tem uma agulha mais usada, bota, que não esteja torta porque estraga a máquina, mas que seja usada, coloque essa. Se não, deixe essa agulha só para as práticas, porque como você vai costurar em cima do papel, essa agulha não vai prestar para costurar em tecido. Com essa folha, você vai praticar a costura reta, a costura em curvas, as costuras em cantinho. E é muito importante que faça essa prática, porque você vai ter que fazer as costuras, tanto as curvas, os cantos, assim como também as retas. Então, é importante que você imprima essa folha e pratique. Qualquer dúvida que tiverem, escrevam para nós. Com todo prazer, vou estar esclarecendo vossas dúvidas. Até, se necessário for, a gente pode marcar uma videoconferência. Bom, deixo vocês por aqui com essa aula. Por favor, pratiquem e até a próxima, que vamos estar começando a confeccionar os moldes. Muito obrigado e uma boa noite.